Olá, queridos. Hoje é um dia muito especial. Vou fazer uma live com o meu professor, meu mestre, retomar as lives em 2021. Então, estou muito feliz. Eu vou só aguardar ele entrar, solicitar. Eu estou tentando achar também aqui como que eu faço para escrever e colocar aqui nos comentários, mas não consegui. Aqui achei o professor. Vamos aguardar, ele está chegando. Aqui, boa noite, professor. Olá, Gisela, boa noite. Boa noite, eu quero agradecer esse presente que o senhor está me dando de ter aceito o meu convite. Para mim é realmente uma honra, uma alegria enorme ter o senhor aqui apresentando para todos aqueles que me seguem e que de alguma forma foram tocados por esse olhar sistêmico. Então, ter o meu mestre aqui hoje realmente é um presente. Eu agradeço muito a sua presença. Imagina, Gisele, eu só um segundinho aqui, estou acabando de acertar uns Fique detalhes. à vontade, professor. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Só Eu um estava minuto. tentando também procurar aqui um lugar onde eu fixo um comentário, mas não consegui. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tô aparecendo bem, é na posição? Tá muito torto? Como que tá aí para você? Não, tá bem. Estou conseguindo vê-lo bem. Agora estou tentando aqui ver se eu consigo fixar um comentário aqui, mas aqui, fixei. Pronto. Então, gente, já está aí o site do professor Renato, para depois, se vocês quiserem acessar, é um site novinho em folha, com todos os contatos e tudo mais do mestre. E, professor, então, podemos começar? Podemos, mas como eu estava falando e eu depois eu me interrompi na conversa, eu queria agradecer a você o convite. É sempre uma honra estar com você, uma delícia estar com essa energia linda que você sempre tem, amorosa, sorridente. Eu sempre recebo os convites e imediatamente meu coração se enche de alegria. Então, muito, muito obrigado, Gisela, pelo convite. E, claro, vamos lá, vamos lá. Obrigada, professor. Então, professor, quando eu fui pensar num tema, esse ele toca meu coração porque foi o primeiro módulo que eu fiz do seu curso de formação e foi um choque, porque eu sempre fui aquela pessoa que queria salvar todo mundo, que queria ajudar os meus pais, os meus amigos, aquela amiga para quem todo mundo pedia ajuda, pedia conselho, e eu me sentia muito bem com isso, eu me sentia importante com isso, eu achava que estava fazendo, né, o meu papel, e quando eu cheguei no seu curso, que eu vi como que era realmente uma ajuda eficiente, uma ajuda respeitosa, isso foi assim um choque para mim. E foi ali que eu decidi, sim, eu quero continuar fazendo essa formação, eu quero aprender tudo, porque eu sabia de alguma forma que algo ali não estava sendo feito certo, mas eu não tinha consciência. Então, para todos aqueles que nos escutam aqui, e tem pessoas que não conhecem as ordens da ajuda, eu queria que o senhor nos explicasse um pouquinho dessas regras que Bert Hellinger nos trouxe e que falam exatamente de como fazer uma ajuda que seja respeitosa e consciente e eficiente. Uhum. Sim, esse é um tema, Gisela, extremamente importante, porque, na verdade, as pessoas que amam querem ajudar as pessoas amadas, sejam elas as famílias, sejam os parceiros, sejam os amigos, ou até mesmo pessoas com quem você tem uma grande empatia. Portanto, é intrínseco do amor uma necessidade de ver as pessoas que a gente ama bem, né? Não só porque isso nos faz bem, ver as pessoas
felizes, que a gente ama, mas também porque ver as pessoas que a gente ama sofrer nos coloca em contato com dores muito profundas, também nos deixa triste, também nos faz mal. Então, a necessidade de ajuda, de ajudar o outro, não diz respeito apenas ao outro estar bem, mas diz respeito também a eu ficar bem. Então, essa necessidade de ajuda é uma coisa intrínseca do ser humano e das pessoas que amam, porque a gente se importa e é importante para nós estarmos bem, mas para nós estarmos bem, também é importante que as pessoas que a gente ama estejam bem. E, na verdade, ampliando isso para uma dimensão maior, é impossível nós vivermos felizes quando, ao nosso lado, as pessoas estão tão mal ou sofrem tanto. Portanto, é intrínseco do amor, é intrínseco do ser humano, na busca pela felicidade, na busca pela harmonia, pelo bem-estar, estarmos vivendo e nos relacionando com as pessoas bem ao nosso lado. Porém, esse desejo e essa necessidade, esse esforço em tentar ajudar as pessoas, na maioria das vezes, leva as pessoas a não só trazer mais conflitos nas relações, como também me leva a vivenciar sentimentos de fracasso, sentimentos de impotência, porque na maioria das vezes, quando eu tento salvar as pessoas, quando eu tento tirá-las daquela circunstância e daquela situação, a primeira reação que o outro tem é que o outro me afasta, é que o outro se nega a aceitar isso. Portanto, nesse movimento de querer ajudar o outro, né, eu não estou falando agora aqui de uma questão terapêutica ou como terapeuta, estou falando aqui nas nossas relações do cotidiano. Então, nesse movimento de querer ajudar o outro, nesse movimento de querer salvar o outro de uma situação ou de algo difícil que o outro esteja vivendo, na maioria das vezes nós lidamos de uma forma muito desrespeitosa. Na maioria das vezes, nós invadimos um espaço que é do outro. Na maioria das vezes, nós não conseguimos ver realmente o outro e entender aquilo que ele vive e muito menos termos respeito por aquilo que ele está vivendo. Então, por exemplo, quando uma pessoa perde alguém, né? Vou dar um exemplo, começar dando um exemplo bem simples. Quando uma pessoa perde alguém muito querido, ela está triste. E quando eu quero ajudar essa pessoa falando que ela não deve ficar triste, ou que ela não deve chorar, ou que ela deveria aceitar, eu não estou respeitando o tempo dela. Quando nós perdemos alguém, é muito importante que uma pessoa passe por um processo de luto. E a tristeza nisso é a forma como ela expressa esse amor nessa despedida. E quando ver o outro triste me incomoda, eu não estou querendo fazer algo pelo outro, eu estou querendo fazer algo por mim, porque me incomoda ver o outro triste. Mas o que tem de errado de uma pessoa que acabou de perder alguém importante estar triste? O que tem de errado essa pessoa passar, às vezes, por alguns meses muito triste, vivendo o luto dela? Agora, se eu quero tirá-la disso, ou acha que ela não precisa viver isso, qual é o primeiro sentimento que ela tem? O sentimento, provavelmente, que ela tem é que ela não se sente vista e respeitada na sua dor. Como se eu não tivesse paciência de apoiá-la ou estar ao lado dela nesse momento tão difícil. Então, quando eu tento tirar ela desse lugar, desse luto, eu estou fazendo o quê? Eu estou desrespeitando esse tempo dela, essa necessidade dela. E ser amigo e ajudar numa situação como essa seria olhar para ela respeitando essa dor, até podendo se pôr à disposição caso ela precise de algo, mas respeitar silenciosamente essa dor. Respeitar sabendo que o que ela tem que passar no luto não só é natural, é saudável,
para que quando isso se complete, ela pode reiniciar a sua vida ou recomeçar a sua vida diante de uma perda tão profunda. Então, isso é um pequeno exemplo de uma situação onde, às vezes, eu quero atirar a pessoa de uma dor, sendo que viver aquela dor é o certo para ela e ela não quer sair daquilo. Ela precisa viver aquilo, porque é nesse luto que se completa essa despedida e essa despedida numa perda se expressa através dessa dor. E esse luto não tem a ver também só com uma perda de alguém que morreu. Eu falo de perdas, por exemplo, de um namoro, de um casamento que se desfaz, de um namoro que acaba, de uma perda significativa profissional, né, que a pessoa às vezes está num trabalho há muitos anos e perde esse trabalho. Qualquer tipo de perda, qualquer tipo de separação é um luto, e esse luto é importante de ser vivido, é importante de ser respeitado. Então, quando a gente vê uma amiga, quando a gente vê um amigo sofrendo porque terminou um relacionamento, a maioria das vezes as pessoas vai lá e diz: você não pode ficar assim, a pessoa era um idiota, você tem que buscar uma ajuda, você tem que dar um troco, você é um idiota, como você pode ficar nessa situação? Então, assim, o que essas pessoas estão fazendo? Elas querem ajudar, mas o outro que ouve isso se sente visto, o outro que ouve isso se sente respeitado na dor que ele está sentindo, o outro que ouve isso se sente realmente compreendido naquele momento tão dolorido e difícil que ele está passando? Claro que não. Né? É preciso aceitar, né, professor? Aceitar a situação do outro. Aí é que está, exatamente. O Bert, ele escreveu um livro sobre isso, né? Que é As Ordens da Ajuda. Claro que quando ele escreveu esse livro sobre isso, ele estava, na verdade, se referindo a como um terapeuta, um ajudador profissionalmente, pode fazer isso com muita eficiência e com muita profundidade, né? E então isso foi escrito para ajudar os ajudadores a fazer o seu trabalho profissionalmente com profundidade, com eficiência. Mas isso se aplica também a todas as relações. E essa é uma das primeiras ordens, né, que ele descobriu nesse processo de ajuda, que antes de mais nada eu devo estar de acordo ou me submeter à circunstância que a pessoa se apresenta. Ou seja, na prática significa aceitar que o outro está passando por um momento difícil. Não tentar tirar ele disso. Respeitar que se ele está vivendo uma crise, seja ela qual for, em qual âmbito seja, aquilo é certo, aquilo é importante para ele. Aquilo faz parte de um processo de aprendizado, aquilo faz parte de um processo aonde ele não tem como se esquivar daquilo. Seja por uma perda, seja por uma dificuldade, seja por uma crise. Então, essa é uma das leis, uma das ordens que o Bert descobriu de quando nós queremos ajudar uma pessoa. A primeira coisa, eu não tento tirar a pessoa daquela situação. A primeira coisa é eu olho para essa pessoa e eu me submeto, eu aceito que ela esteja naquela circunstância e que por algum motivo, que na maioria das vezes eu não sei qual, e às vezes nem mesmo a pessoa sabe, mas por algum motivo está certo. É algo inevitável. E toda crise, como nós sabemos, é o prenúncio do novo. Toda crise, toda separação, todo sofrimento é o prenúncio de que um ciclo está se encerrando e um novo ciclo está a caminho. Um novo ciclo pode surgir ou está surgindo. Então, toda crise, toda dificuldade representa esse momento, representa esse prenúncio. Por isso que o Bert, ele compreendeu que para a ajuda efetiva nas relações, antes de mais nada, eu preciso respeitar a crise como uma coisa positiva, como algo que vem para trazer mudanças na vida dessa pessoa.
trazer novas perspectivas, novas possibilidades. Então, nós começamos por aí, Sim. entendendo que está certo tudo aquilo que as pessoas vivem por algum motivo. Portanto, de cara, eu já não devo me preocupar com isso. Então, aí você poderia me perguntar, bom, mas espera aí, mas e se a pessoa está passando por um problema de uma doença, ou com vícios, ou com tudo? Bom, isso também faz parte. Tanto os sintomas como as doenças, representam uma crise no campo físico e que, em última instância, também representam uma possibilidade de mudança e de transformação. Então, em todas as circunstâncias, eu me submeto a isso, antes de mais nada. Esse é o primeiro passo para ajuda eficiente, para ajudar com efetividade. Professor, eu desativei aqui momentaneamente os comentários que muita gente estava pedindo para poder enxergá-lo, mas antes de fazer isso, eu vi duas pessoas perguntando em relação ao luto, que foi um exemplo muito bom que o senhor trouxe. Uma perguntou, bom, mas 10 anos de luto eu continuo esperando? A outra falou, quando que eu vejo que esse luto se transformou numa vitimização? Então, se o senhor puder responder essas perguntas. Tá, perfeito. Isso é uma excelente pergunta. O Bert olhou profundamente sobre esse tema e aí ele descobriu algumas coisas extremamente importantes. Que o luto, especialmente o luto, ele é importante ter começo, ter meio e ter fim. Então o luto precisa acabar. Por quê? Porque ao não interrompermos o luto e passarmos anos de luto, o que a gente quer dizer com isso? Né? Qual é a intenção ou qual é a mensagem que existe por trás de uma pessoa que passa anos de luto por algo? Ela quer dizer, através disso, que o sofrimento dela é maior do que o destino do outro. Essa é a mensagem. Portanto, o Bert fala da importância de se viver o luto, mas também da importância de terminar esse luto. Por quê? Porque não pôr fim a esse luto é um ato de arrogância perante o destino do outro. E terminar o luto é uma humildade aonde eu aceito o destino do outro e fico de acordo com isso. Por isso o luto tem que ter fim. Eu acho que, na verdade, professora, ela pergunta assim, como você ajudar uma pessoa que já está nesse luto há 10 anos e talvez esteja justamente nessa condição, como, né, não cruzar o limiar da não aceitação, da situação da pessoa, mas também de ajudá-la a sair disso. Acho que essa é a pergunta. Então, antes de mais nada, essa pessoa ela tem que olhar para essa pessoa que quer ajudar. Antes de mais nada, ela deve olhar para essa pessoa e reconhecer que talvez para ela é mais importante provar que o sofrimento dela com a perda é mais importante do que o evento em si. Então, nós partimos desse princípio, já entendemos isso. E se para essa pessoa isso é o mais importante, eu também devo respeitar isso. Por quê? Porque enquanto eu quiser fazer um movimento para tirá-la disso, mais ela vai se agarrar nisso. E quando eu olho e digo, uau, parece que você realmente encerrou a sua vida nesse luto, e isso é muito amor. Parece, te faz muito bem não mais viver para provar o seu amor para essa pessoa que você perdeu. Então, isso é se submeter à circunstância. Então, são afirmações que eu faço da constatação daquilo que o outro vive, mas eu faço isso não como uma crítica, como um respeito. Então, uma pessoa que está em 10 anos, que está de luta há 10 anos, se eu realmente me submeter à circunstância de coração e dizer isso, por exemplo, parece que você não quer mais viver. E esse amor é tão grande que você prefere morrer junto. É lindo o tanto que você ama a ponto de querer não mais viver. Uau. Ok, ok.
E é preciso entender também se essa pessoa pediu ajuda, né? Porque também isso é muito importante de trazer, né? Que a pessoa precisa pedir ajuda e não a gente achar que tem que ajudar simplesmente porque acha, né? Na maioria das vezes, quando eu quero oferecer uma ajuda sem que o outro me peça, termina em fracasso. Na maioria das vezes. Na maioria. É lógico que quando eu vejo uma pessoa, um amigo, uma pessoa que está de luta há 10 anos e que eu amo muito, então a primeira coisa eu me submeto a isso e talvez faça um comentário desse tipo. Esse comentário onde eu me submeto a algo, isso pode ter uma força incrível. Talvez nem a pessoa se deu conta que ela deixou de viver e que abandonou a vida. E ao ouvir isso, talvez ela acorde. Mas só talvez, eu não faço isso para ela acordar. Mas simplesmente porque eu me submeto àquela circunstância. Simplesmente porque eu me submeto. Sim, e nessa questão, né, de a pessoa precisar pedir ajuda para que a gente realmente esteja sendo respeitoso e que a ajuda seja eficiente. O senhor comentou agora há pouco nessa questão de quando a pessoa está com alguma doença, alguma situação séria, né? Então eu queria trazer algo que me perguntam muito, né, durante as lives, nas mensagens, assim, qual a linha, né, que é tênue entre eu respeitar aquela situação, aceitar aquilo na vida dessa pessoa, já que ela não me pede ajuda e eu simplesmente fico de acordo, e ser omissa, né? Muitas pessoas perguntam isso, em casos de drogas, dependência de droga com pessoas, com o filho, com a mãe, com o marido, ou situações psiquiátricas muito graves, e aqui também foi feita uma pergunta assim, quando a pessoa quer se matar, quando ela tem uma questão séria. Então, se o senhor puder falar um pouco disso, assim, dessa postura sistêmica e dessa linha entre a omissão e a aceitação. Tá, perfeito. Essa pergunta, ela tem que, antes de mais nada, ser diferenciada. Então, assim, existem circunstâncias diferentes. Uma questão é quando os pais querem ajudar os seus filhos, ou quando o irmão mais velho quer ajudar um irmão mais novo. Então, essa circunstância está em ordem. E é natural que esses pais, ou que esse irmão mais novo, tenha algum tipo de interferência mais pontual e mais precisa. Tudo isso está em ordem. Enquanto falamos de crianças, adolescentes, é natural que os pais queiram cuidar, é natural que os pais façam determinadas determinações, tipo, você vai ao médico, ou você vai isso, ou você vai aquilo, você precisa de ajuda. Então, esse tipo de interferência, enquanto os filhos são crianças, adolescentes, ou seja, enquanto os pais são responsáveis, está em ordem, não tem nada de errado, embora às vezes não é tão eficiente, mas não é uma desordem. É natural que os pais às vezes sejam mais duros e exigindo que esses filhos tomem determinadas providências, ou até mesmo os pais tomando determinadas providências, seja por questões de saúde, ou por questões psicológicas ou psiquiátricas. Então, isso está em ordem. Isso está em ordem. Depois que os filhos se tornam adultos, depois que as pessoas se tornam adultas, elas agora têm responsabilidade sobre a sua vida. Portanto, isso é essencial. Nós partimos disso. Isso é a linha de base. Depois que todos nós nos tornamos adultos, nós somos responsáveis pela nossa vida e nós temos o direito de fazer o que é certo, ou o que a gente acha e julga ser certo da nossa vida. Então, primeiro, eu tenho que partir desse ponto. Porque se eu partir desse ponto, eu já estou relaxado. Eu já não estou ansioso para tirar o outro disso. Então, essa é a primeira coisa. O segundo passo, eu me submeto a isso. Se essa pessoa está vivendo isso, parece, por algum motivo, isso é necessário para ela. Então, eu me submeto a isso. Então, eu já tiro disso, eu já me coloco numa circunstância como essa, num lugar sem ansiedade, num lugar sem expectativa. Eu já me coloco num lugar onde eu posso olhar para o outro e ter uma empatia pelo outro. O que significa isso? Eu olho para essa pessoa
E no meu olhar, eu aceito que ela está onde ela está. O que significa isso? Significa que quando o outro recebe o meu olhar, ele já não percebe no meu olhar uma expectativa. Ele já não tem uma expectativa. Ele não sente que eu tenho uma expectativa sobre ele para que ele saia disso. Essa é a primeira coisa. E como que nós sabemos o efeito disso? A epigenética, ela explica isso, ela já provou isso muito profundamente. Ou seja, o meu olhar influencia no estado geral do outro. Então, a forma como eu olho para o outro, imediatamente traz reações dentro da outra pessoa. Então, quando eu olho para o outro com uma preocupação, quando eu olho para o outro não aceitando que o outro esteja ali, o outro recebe um olhar, o meu olhar de desaprovação, o meu olhar de não aceitação daquilo que ele está e de onde ele está vivendo aquilo. Então, imediatamente, o outro se fecha, porque ele não se sente visto, ele não se sente respeitado. Então, no momento em que você olha calmo, serenamente, sem intenção, o outro não se sente mais só nesse lugar onde ele está. E aí sim começa a ajuda afetiva, porque agora o outro se sente visto na sua dor, na sua dificuldade, na sua limitação. E, portanto, o seu olhar já está ajudando. O seu olhar faz com que o outro não se sinta mais só naquele lugar. E muitas vezes, ao perceber isso, o outro já ganhou força, porque ele já não se sente mais só, ele já se sente respeitado, ele já se sente visto. Então, por exemplo, eu já passei por situações com pessoas conhecidas, onde eu via a pessoa numa situação extremamente difícil e que todos estavam extremamente preocupados por essa pessoa de amigos, né? Uhum. Muito envolvido com questões graves de drogas, etc. E eu perceber essa pessoa e eu ver ela dentro dessa circunstância e as pessoas até me pressionando de que eu devia fazer algo, afinal de contas, né? E eu via e olhava e também percebia como isso me tocava, né? Mas também dava o passo atrás e sentia, uau, para ela tá certo, ela precisa disso. Então, imediatamente, meu olhar era carinhoso. E aí, subitamente, qual era a surpresa? Essa pessoa vinha, conversava e às vezes pedia ajuda, naturalmente. Só pelo olhar, pela minha atitude. Não era um olhar de preocupação, era um olhar de acolhimento, era um olhar de aceitação, era um olhar de respeito pela dor, por tudo aquilo que tinha por trás daquela circunstância. Portanto, essa ajuda ela é muito mais eficiente, as pessoas se surpreendem muito profundamente quando você exerce essa ajuda desse lugar, que é um lugar onde você olha com respeito, onde você apenas fica disponível, onde você olha para o outro diante das suas angústias sem preocupação, com confiança. O outro tem força, o outro tem capacidade, o outro tem condição e o outro tem o direito também de estar, de permanecer, e ele é adulto, é a vida dele. E como isso é mais leve, não apenas para o outro, mas para nós, né? Porque a pessoa muitas vezes sente que ela está sendo omissa, mas na verdade ela está realmente fazendo algo através desse olhar, né? Exatamente. Isso é o que tem hoje em dia de mais moderno dentro da ciência quântica, que é a epigenética, né? Como o nosso olhar já está provado, o nosso olhar muda a forma como a água se congela. Se eu olho para a água e congelo essa água olhando com um determinado sentimento, os cristais da água se congelam num formato. Se eu olho para a água e ponho outro sentimento naquilo, a água, os cristais se aglutinam de uma forma totalmente diferente. Portanto, o meu olhar, o sentimento que eu coloco nessa dinâmica, isso imediatamente é percebido pelo outro.
E a Sim. preocupação é aquilo que mais enfraquece o outro. Quanto mais eu me preocupo com alguém, mais eu enfraqueço essa pessoa. Já Quanto foi mais provado medo, isso. né? O medo que surge da pessoa fazer algo, né? Acho que vem esse medo, Exatamente. esse pânico, e faz com que a gente acabe transgredindo essa lei da ajuda, essa ordem, né? E, professor, geralmente surge também uma outra questão. Como nós sabemos, né, em função das ordens da ajuda, do livro do Bert, nós não devemos aceitar que o outro nos coloque numa posição de pai ou mãe, de salvador. E o que surge de questionamento é o seguinte: muitas vezes nessa postura que nós tomamos, nesse centramento e nesse limite que nós colocamos de não aceitar esse lugar, muitas vezes essa pessoa se torna violenta, abusiva, agressiva, porque não aceita, né, essa nova postura. Então, muitas vezes a gente se vê diante de um distanciamento natural para que esse respeito sobreviva. E aí vem um outro questionamento. Qual o limite, né? Também como que é o limiar entre esse afastamento e a exclusão? Porque nós sabemos que também não podemos excluir essa pessoa. Então, como lidar com essa questão? Gisela, você traz um outro aspecto da ajuda extremamente importante, que é, às vezes, não só as pessoas. Não se trata das pessoas não quererem ajuda, mas às vezes se trata das pessoas buscarem ajuda nas relações. E mais do que isso, elas vêm, elas jogam o problema para você e é como se agora você tem que resolver a situação. Então, muitas pessoas também têm essa dinâmica nas relações de amizade ou nas relações afetivas. Eu estou com um problema, olha a minha situação. Tipo assim, agora, por favor, resolva. Você tem que resolver. Só você vai resolver. Como se eu agora me torno responsável para solucionar algo da vida do outro que o outro não consegue resolver. E, inclusive, me cobra sobre isso ou exige de mim uma solução. Então, essa é uma das outras dinâmicas frequentes dentro das relações que não funciona. Porque se você tentar resolver, na maioria das vezes, você vai terminar se sentindo fracassado e impotente. Então, quando uma pessoa ela transfere o problema para você, ou seja, ela quer que você resolva algo que, na verdade, ela tem que resolver, você agora vai entrar numa dinâmica que a gente chama de uma relação simbiótica, né? Onde você se propõe a tirar o outro disso, o outro diz que quer que você tire ele disso, mas, no fundo, ele quer provar para você inconscientemente que a situação dele não tem solução. Portanto, você vai achar um monte de soluções, ele no fundo não vai aceitar, e se ele aceitar, ele finge que aceita, só para no final as coisas não darem certo, e depois ele provar para você como essa pessoa ele é um coitado, ou como você, para você ver mesmo como você não consegue resolver o problema dele. Então, geralmente, são pessoas que se colocam numa posição de vítima. E se eu entro nesse jogo, eu agora entrei numa dinâmica de codependência nessa relação. E isso é altamente doentio. Portanto, quando uma pessoa tenta fazer isso, né, que é transferir para o outro a solução de uma questão, a ajuda efetiva nessa situação seria eu não entrar nisso, eu não aceitar entrar nisso. E se o outro ficar bravo, e normalmente fica, né? Por quê? Porque como o outro se põe na vítima e eu não caí nesse jogo, então eu agora frustrei essa pessoa. E essa pessoa às vezes vai ficar brava comigo por um tempo. E aí eu vou me afastar. Porque ela vai me afastar. E tá bom. Então qual é o limite aonde eu não excluo essa pessoa? Eu me afasto, eu dou e respeito esse tempo, eu permaneço a uma distância onde o outro tem acesso a mim,
mas eu permaneço distante. E eu permaneço distante não com raiva, eu permaneço distante com amor. Então, eu estou a uma distância onde o outro pode buscar uma ajuda legítima, pode vir até mim novamente, e eu não faço esse movimento de ficar procurando o outro, eu respeito esse distanciamento e permaneço aberto com amor, sabendo que ele precisa desse tempo, e que nesse tempo muitas coisas vão estar amadurecendo, e ter tido aquela minha negativa foi talvez um choque para a pessoa, e é isso que põe ela em movimento e muitas vezes tira ela dessa posição de vítima, que na maioria das vezes as pessoas que estão nessa posição de vítima, elas buscam uma ajuda, mas lá no fundo elas não querem ajuda, elas querem provar como elas estão certas e como o mundo, as outras pessoas estão erradas e que coitada dela. Então, se eu não entro nisso, é lógico que eu vou frustrar. Certo? Sim, com certeza. Mas então esse limite é isso, eu permanecer a uma distância onde o outro tem acesso, mas eu olho com respeito, com amor. E permaneço disponível com amor, sem criticar, sabendo que ela precisa desse tempo. Sim. Professor, eu vou avisar as pessoas que eu vou agora ativar os comentários, porque também eles precisam fazer as perguntas, né? E vai ficar um pouquinho aqui na sua frente, mas enfim, eu estou abrindo para que eles façam as perguntas. E aí eu aproveito para pedir um pouquinho mais da sua explicação em relação aos filhos, né? O senhor comentou que sim, temos o dever de direcionar, especialmente em questões sérias e graves, e a gente sabe, né, quando a gente tem esse olhar sistêmico, que educar, de certa forma, é reprimir, é trazer todas as crenças do sistema e moldar de alguma forma. Então, como entra, né, a questão, porque todos os pais, no fim, tentam evitar, impedir que os filhos sofram ou que vivam qualquer frustração, para que eles não sofram aquilo talvez que eles sofreram. Então, como olhar com esse olhar das ordens? Se eu sumi, deu uma falha aqui. Sumi, professor? Deu uma falhinha, mas já voltou. Então, como aplicar então para os filhos, e aqui eu estou falando de filhos menores, né? Nessa educação, como aplicar essas ordens da ajuda nesse sentido? Tá. Então, agora falando de pais e filhos, nessa dinâmica da ajuda, então, aí a gente precisa fazer uma diferenciação entre o pai e a mãe, né? A mãe gosta de ajudar de um jeito, via de regra, e o pai gosta de ajudar de outro jeito. Via de regra, é natural do feminino o acolhimento e tirar todas as pedras do caminho, para que o filho tenha uma vida fácil e que ele possa florescer e crescer e não passar por um problema. Então, a mãe, via de regra, quer tirar todos os problemas da vida de um filho. O homem, o masculino, geralmente funciona de forma diferente. O pai adora pôr uma pedra no caminho e ver como o filho se vira. O pai adora ver um filho cair e depois ele se levantar. Então, o masculino e o feminino lidam com a ajuda, antes de mais nada, de forma um pouco diferente. E é exatamente essa diferença, nessa forma de lidar com a ajuda dos filhos, que permite que esse filho amadureça. Por quê? Porque muitas vezes a mãe acolhe e na maioria das vezes o pai frustra. E a frustração, a gente sabe, é uma das formas mais eficientes para trazer amadurecimento para uma pessoa, mesmo na infância. Então, a educação, ela é um processo necessário. Por quê? Porque a educação, ela tem, em última instância, a finalidade de preparar a criança para uma vida adulta. E a criança, ela vive uma vida muito fantasiosa. A criança, ela vive uma vida onde ela não tem noção de como o mundo funciona. Então, como que nós preparamos uma criança? Através da educação, através de uma formação. E toda a educação, essa formação,
em última instância, ela consiste em frustrar a criança. Ela consiste em trazer uma realidade para a criança que ela não conhece. E sempre isso chega através de uma frustração. Por quê? Porque ela vai ter que sair do seu mundo fantasioso e se relacionar com a vida e com a realidade como ela realmente é. Então, é natural para uma boa educação que os pais frustrem os filhos com amor. E é claro que os pais que não querem frustrar os filhos com amor, eles não trazem uma boa educação para os filhos. Por quê? Porque esse trabalho que eles não estão fazendo com amor, a vida vai fazer sem amor. Porque a hora que ele for para a vida e ele tiver que se relacionar com as frustrações, ninguém vai frustrar essa pessoa com cuidado. As frustrações vão ser totalmente impactantes. Portanto, é muito importante os pais saberem que frustrar os filhos com amor é uma das formas mais eficientes para esses filhos amadurecer. E faz parte dessa frustração, às vezes, os pais serem duros e estabelecer esses limites de forma muito concretas. Pais que têm dificuldade de frustrar os filhos não conseguem estabelecer esses limites. E, portanto, eles não são filhos frustrados, porque esses pais não frustram, mas são filhos sem limites, e esse sofrimento vai vir em algum momento e vai vir de forma muito pesada. Muito pesada. Sim, professor, temos uma pergunta aqui que é da Juliana. Uma pessoa com um quadro de demência, onde os filhos apresentam dificuldades em cuidar, como os irmãos dessa pessoa podem ajudar? Os irmãos da pessoa com demência? Sim, pelo que eu entendo, os filhos não conseguem cuidar dessa pessoa, não sei se são menores ou se tem alguma questão que as impede, e ela quer saber como que os irmãos podem ajudar essa pessoa com um quadro de demência. Bom, se eu entendi bem, é como eu ajudar um irmão que está com quadro de demência, quando os filhos não conseguem ajudar, é isso? Se Acredito for que sim. isso, é isso que eu estou entendendo. Bom, e é natural, se os filhos não conseguem ajudar, que um irmão assuma essa responsabilidade. É natural que um irmão cuide de outro irmão sobre certa circunstância. E realmente, para alguns filhos, às vezes é difícil cuidar desses pais, também pelo envolvimento emocional e pela imaturidade. Então, é uma ordem natural que um irmão cuide de um outro irmão numa circunstância como essa. E então não teria problema nenhum essa pessoa fazer isso, né? Assumir a dianteira nisso. Sim. E tem duas pessoas que perguntam como ajudar um companheiro que tem depressão. Eu vou ser um pouco redundante, mas a primeira coisa é, de novo, saber que se ele vive isso, por algum motivo está certo. Então, a primeira coisa é me submeter à circunstância, é aceitar isso, é olhar para ele com amor, é se pôr à disposição e respeitar que no tempo certo, e especialmente se ele se sentir realmente visto na sua dor e respeitado, em algum momento essa pessoa vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda do tipo, você pode me ajudar a marcar um médico, você pode me ajudar. Então, eu respeito e me mantenho naquela distância, aonde o outro tem acesso a mim e eu permaneço ali de forma amorosa. Essa é a melhor Sim. forma. E algumas pessoas perguntaram, e os adolescentes, né? Quando o senhor estava explicando sobre os filhos e tudo, e uma pessoa diz, minha filha vai fazer 18 anos e não quer estudar e nem trabalhar. Enfim, acho que essa questão da adolescência, quando que está o limite onde você deve, na verdade, aplicar já essas ordens ou não? Os adolescentes são maravilhosos, quanta energia linda, eu adoro estar com eles, eles são incríveis. Mas também eles têm uma ilusão sobre a vida, né? E
E a gente começa frustrando, né? Normalmente, quando um filho não assume determinadas responsabilidades equivalentes à sua idade, e via de regra significa que às vezes eles não amadureceram ainda o suficiente para aquela idade. Significa que eles ainda não foram frustrados o suficiente. Então, via de regra, se ajuda quando a gente começa a frustrar, né? Quando a gente começa a dar liberdade, dar responsabilidade e as coisas têm consequência, né? Isso quando não existe problemas maiores por trás ou quando não se trata, quando o tema é esse mesmo, faltou limite, né? É claro que às vezes, quando tem algo muito fora, às vezes isso é um sinal de enredamento com questões da família, do pai, da mãe, dos antepassados, e aí é claro que pode-se olhar para isso sistemicamente numa constelação. Mas quando não foge muito do normal, às vezes só faltou mesmo frustrar um pouco mais, para ele amadurecer. Está faltando amadurecer. Né? Uhum. Então, voltam a perguntar aqui quando os filhos usam drogas ou quando tem algum transtorno mais sério, Tá. como agir nesse caso? Bom, isso é um tema bastante complexo e eu não tenho como entrar nisso mais profundamente nesse momento. Acho que esse seria um tema para uma live inteira e ainda seria muito pequena, porque esse caminho das drogas tem sido um caminho frequente na nossa sociedade e muitos jovens se perdem nesse caminho. Então, é importante saber que atrás desses vícios existem dinâmicas muito profundas e que muitas vezes essas pessoas precisam de ajuda. Então, de novo, se um pai, se esse filho é menor ou se ele está por volta de 18, 20 anos, ou às vezes essa pessoa está num nível tão profundo, né, de envolvimento com drogas, que às vezes esses pais eles vão ter que ter uma ação mais incisiva e às vezes até mesmo muito frustrante. Eles vão ter que ter uma ação de impacto, né? Ou seja, eles vão ter que ter uma ação, especialmente se esse filho está num nível onde de alguma forma ele perdeu a condição de tomar decisões, de tão drogado que ele está. Então aí não existe outro caminho que não seja os pais fazer uma intervenção drástica. E, de novo, vai ser uma grande frustração para o filho, mas aí não tem outro jeito. Aí não, simplesmente não tem outro jeito. É um movimento de impacto. Mas nós não fazemos isso com raiva, nós fazemos isso com amor. Nós fazemos isso com uma dor no coração e sorrindo para esse filho, com amor. E alguém perguntou aqui na caixinha também como fazer no caso de um parente, acredito que pai ou mãe, que não quer se submeter ao tratamento do câncer. Então, talvez fosse legal falar no geral, né? Quando os nossos pais, agora, por exemplo, na pandemia, muitas pessoas me perguntavam, bom, mas meus pais não querem usar máscara e saem por aí, né? Como lidar com pais que resolvem ter comportamentos que talvez tragam algum risco, alguma coisa. Então, como ajudar, como se portar? Eu vou ser novamente redundante. Os pais têm direito de morrer. É um direito deles, é a vida deles. E quando nós olhamos para isso e um pai não quer fazer um tratamento de câncer ou não quer usar a máscara, o primeiro passo, eu me submeto a isso. E qual é a mensagem por trás disso? Eles querem morrer. Então, quando eu me submeto à circunstância, e muitas vezes eu até expresso isso, mas faço isso com amor e com respeito, às vezes isso põe algo em movimento dentro do outro. Então, se eu vejo minha mãe que tem um câncer e não quer passar por nenhum tipo de tratamento, a mensagem por trás dela, por trás disso é: para mim tá bom, a vida para mim tá bom, e já tá bom, e se eu morrer tá certo assim. Então, numa circunstância como essa, esse filho olha para essa mãe, entende que para ela não vai se matar, mas também ela não faz muita questão de viver, então a realidade é que ela quer morrer. Então, nessa circunstância, eu posso simplesmente
olhar com amor para minha mãe e dizer: mãe, realmente você me deu tudo. Realmente você foi uma mãe maravilhosa. E eu sou muito feliz de ter tido você como minha mãe. E eu sinto que você não tem mais interesse pela vida e que talvez a vida para você seja bom que acabe. E eu olho para isso com respeito, mãe. Você não me deve nada, é sua vida e eu vou respeitar a sua decisão, seja ela qual for. Talvez, se um filho fizer isso mesmo de coração e às vezes até emocionado, essa mãe decide buscar uma ajuda. Mas não porque você está pedindo, mas porque talvez, por se sentir tão vista, tão amada e tão respeitada, ela até tenha interesse em permanecer mais um tempo na vida. E talvez ela diga para você: é isso mesmo. Para mim tá bom, já chega, já basta. E eu digo: ok, eu estou de acordo. Você é maravilhosa e você não me deve nada e eu estou à disposição para tudo que for bom para você. Eu fiz isso com a minha mãe, eu tive essa conversa com a minha mãe, ela não quis tratar do câncer. E para ela era absolutamente consciente que tinha chegado a hora dela. E eu pude dizer para ela: tá bom, mãe, eu estou de acordo com isso. E ela falou: não fica brava comigo. Inclusive eu queria te pedir isso, e assim nós pudemos conversar sobre tudo que ela queria conversar e dar orientações, inclusive sobre a morte, sobre o enterro, sobre as coisas dela. E assim nós podemos conversar emocionados e com muito respeito. Então, sim, é assim. Às vezes, submeter a situação a isso. Eu olho com respeito. E aí eu posso falar de um assunto tão importante que é a morte. O que quase ninguém tem essa oportunidade. Porque as pessoas não aceitam falar sobre a morte de pessoas que amam, né? E por isso essas pessoas se sentem tão só nesse momento. Porque elas não podem falar de algo tão importante, de algo tão eminente, e por isso elas se sentem tão só, e a pessoa está morrendo, e os filhos estão lá falando: não, mas você vai ficar bom, você vai melhorar, você não vai morrer. Mas ela sabe que ela vai morrer. Ela está olhando para a morte está na frente dela. Mas ela não pode falar isso, porque ninguém suporta falar disso. Mas também isso é outro tema, que é a morte, né? Como as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Sim. Professor, tem algumas perguntas que o senhor já respondeu, então são outras questões, mas, por exemplo, como lidar com uma pessoa que tem toque ou outra que, né, tem depressão novamente. Tem algumas perguntas que eu acredito que o senhor já tenha respondido. Tem uma aqui que pergunta o seguinte: como ajudar uma pessoa que perdeu a fé na vida porque perdeu uma filha com 7 anos? Uma pessoa assim brigou com Deus. Uma pessoa que perdeu a fé na vida porque perdeu um filho, com 7 ou com 5 ou com 15, é uma pessoa que brigou com Deus. Ela deveria se reconciliar com Deus antes de mais nada. Deus, eu digo no sentido muito abstrato. Hein? Então, uma pessoa que rompe com esse algo maior, porque ela se sente vítima, né? Então essa pessoa ela fica perdida, desorientada, e aí ela se torna um zumbi. Então, assim, antes de mais nada, talvez ela precisa ser confrontada com isso, né? Disso ser dito, parece que você brigou com Deus, e quando nós brigamos com Deus, a vida perde o sentido, né? Tudo perde o sentido. E me submeto a isso, aceito isso. Então, caímos sempre na mesma questão. É isso que o Bert fala maravilhosamente no livro dele, As Ordens da Ajuda. Como quando eu me submeto a algo, de fato, eu aceito a realidade como ela se manifesta ali,
naquela situação. E eu fico de acordo com isso, eu sorrio para isso, a força que isso tem. E como isso movimenta algo profundo dentro do outro. Porque aí o outro não está mais só. O outro se sente visto. E aí sim o outro ganha força. Porque nas situações difíceis nós nos sentimos muito só, não vistos, não compreendidos, não aceitos. E é um lugar de muita dor, de muita solidão. Não importa que situação. E quando alguém nos vê, até quando alguém que quer morrer, ou que quer se matar, se sente visto na sua dor, na maioria das vezes elas perdem o interesse pela morte ou por se matar. Simplesmente porque agora elas não estão mais só. Simplesmente porque agora elas se sentem vistas, compreendidas, respeitadas. E que alguém que se sente visto, compreendido e respeitado, inicia-se ali um processo de cura, um processo de transformação. Porque não está mais só. Agora ele volta a ter esperança. Mas entende da importância de eu me submeter à circunstância? E me submeter à circunstância, se submeter realmente. É eu poder falar sobre a morte, eu poder aceitar. Eu poder falar com o outro sobre a morte. E às vezes, surpreendentemente, as pessoas mudam de ideia. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. Muita frequência. E como é difícil, né, professor, olhar para tudo isso e estar nesse lugar centrado, e porque, claro, o senhor já tem mais de 20 anos nesse caminho, mas eu muitas vezes me pego por amor, e a gente sabe que tudo é por amor, querendo ajudar, querendo salvar, e eu volto, me centro. Então, eu acho muito linda a sua frase que diz que tudo é amor que quer ser purificado. E nós vamos chegando aqui no finalzinho dessa live, infelizmente, temos 4 minutos. Então, normalmente quando alguém vê uma live dessas, pergunta, bom, e como eu faço? Eu adorei esse olhar sistêmico, eu quero muito levar o meu companheiro, o meu pai, minha mãe, querer quase agarrar e levar para esse caminho, né? Então, queria que o senhor deixasse aqui uma resposta para isso, porque isso é recorrente. Assim, como eu faço para abrir os olhos dessas pessoas? Bom, existem às vezes vários caminhos. O primeiro é que eu não chego dizendo para o outro algo que o outro deveria fazer. Eu chego e conto algo que aconteceu comigo. Eu compartilho algo que eu descobri sobre mim e o quanto foi incrível e o quanto você descobriu a partir de uma vivência algo tão revolucionário que mudou a sua vida. E como existem coisas por trás que a gente nem imagina. Então, se você contar entusiasmado por uma pessoa sobre algo que mudou profundamente a sua vida, você nem precisa falar para essa pessoa que ela deve procurar isso. Talvez ela por si só se interesse em saber o que é isso. Agora, se você chega dizendo que a pessoa tem que fazer algo, ela de cara diz, não, não tem, não tem. Ela já é imediatamente, quando eu digo você tem que, o outro diz imediatamente, internamente. Mesmo que ele fala sorrindo, tá bom, eu vou, e internamente ele está dizendo, não, eu não vou. Então, se você quer realmente ajudar uma pessoa mostrando esse caminho, então compartilhe uma coisa que foi transformadora para você sobre isso. E talvez no final, nem precisa dizer nada, talvez o outro fale assim, nossa, mas como assim? Tem sempre, se você quiser ir conhecer, vamos lá, eu te mostro, sem compromisso, por favor, você vai conhecer. Para mim foi maravilhoso, mas por favor, talvez para você isso não seja tão interessante. Até tire a pressão, dê ao outro essa liberdade. Então, realmente, e geralmente isso funciona bem melhor. Sim. Professor, muitas pessoas comentando, agradecendo, falando que querem mais, que querem uma live sobre luto, enfim, muitos comentários, muitas perguntas já repetidas e outras sobre outros temas. Então, eu quero agradecer de coração a sua presença, o seu tempo, os seus ensinamentos que são sempre tão sensíveis, tão amorosos, e deixar a palavra
para o senhor, para se despedir. Ah, tantas coisas que poderia falar sobre esse assunto e como esse assunto tangencia em tantos outros assuntos tão importantes. Mas o que eu poderia terminar dizendo é: ame as pessoas como elas são. Existe sempre um bom motivo por trás de tudo aquilo que todos vivem. E se eu amar, e esse amor significa respeitar, olhar com carinho, com respeito, esse amor pode ajudar o outro de fato a se conectar com algo essencial na vida dele. Porque aí, ao receber esse amor, essa pessoa não está mais só nesse lugar tão difícil que muitas vezes as pessoas estão passando. Portanto, a qualidade mais profunda do amor é o respeito, a aceitação. E, portanto, amar de forma ampla é amar com esses elementos, com respeito, com aceitação. E saber que o outro tem o tempo certo, saber que o que o outro vive também está certo para si, e que mesmo que eu não entenda, na hora certa. A minha confiança, o meu amor que confia no outro, leva ao outro uma força profunda e esse recebe essa força. Então essa força vai dessa aceitação e desse respeito. Portanto, olhe com confiança para uma pessoa quando ela está passando por algo difícil. Ela se transforma, ela fica forte. Então essa é a minha mensagem para nós encerrarmos esse bate-papo delicioso com você, Gisele. Gratidão, professor. Nossa, mais uma aula, como sempre. Obrigada, lindas palavras e realmente é a mensagem mais linda e mais importante de todas. Gratidão, professor. Imagina. Obrigado, Gisele, pelo convite. É uma delícia estar aqui com você. Você exala essa amorosidade, você exala isso. Então, é sempre bom estar aqui. Muito, muito obrigado pelo convite. Quero deixar um beijo para todos. Foi uma honra estar Obrigada. aqui. Boa Obrigada. Um noite. beijo e boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.